gente, né? E ele coloca tudo para você ver. Eu estava lá nem pensando e ele foi colocando, tá vendo? O negócio é assim. Eu falei para ele, mas eu estou sozinha, eu não tenho vontade de largar, desistir, porque ninguém acredita. Ninguém. Eu prego uma coisa, o povo vive outra. E que eu prego está na Bíblia. Quer dizer, a mentirosa não sou eu, não. Aí na história toda a mentirosa é a Bíblia, se for o caso. Agora eu estou seguindo a Bíblia e o Espírito Santo, porque ele confirma e manda ao vivo para que eu veja. Isso é que eu acho importante, gente. Então vamos entrar nessa. Jesus, em sua mensagem pela terra, concentrou todos os ensinamentos nos 4 evangelhos. Ainda em Mateus 25, nós entendemos com muita clareza o significado completo do açúcar em nossa vida, como vemos. Então vamos ver em Mateus 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Então, nessa história, nós somos as tolas. Por quê? Nós não conhecemos a palavra, nós não temos as armas para lutar quando o inimigo chegar, vai nos pegar desprevenidos e tombar, como a doença tomba. Pumba, você cai. Porque você está desprevenida, o organismo está desprevenido. Então, nós somos as tolas. Agora, as prudentes são aquelas que conhecem a palavra, que sabem toda a estratégia da luta do demônio contra o homem e luta. E não tem medo, mesmo quando falam, mas você fica brincando com o demônio e ele quer fazer tudo para te derrubar. Ele tenta, mas ele não pode comigo, porque o que está comigo é maior. E o que está com você também é maior. Você tem que acreditar, porque o que está com você é maior. Não é para coisa meu, não. Não é para coisa minha, não. É de quem crê, de quem conhece todos os artefatos para lidar com a arma. Porque a arma se chama somente o poder do nome de Jesus. Não existe outra arma. Não existe. Então vejam bem, nós somos as tolas. Ou seja, nós não levamos o óleo conosco. O que é o óleo? O conhecimento do Espírito Santo e a ação imediata dele no momento oportuno que se nos apresenta. Então, vamos repetir. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando as suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. São as que vão chegar, não conhecem a palavra, vão cair feito patinho. Tardando o esposo, as prudentes todavia levaram de reserva o óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram e todas se adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos o vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de o comprar para nós. Vai ser desse jeitinho quando Jesus voltar. Aqueles que conhecem a palavra, que fazem aquilo que Jesus mandou, amar a Deus, amar o próximo, amar o irmão, amar a si mesmo, amar o teu inimigo, essas serão elas estão totalmente preenchidas. E nesse caso aqui, o óleo
é o Espírito Santo. É a sabedoria do Espírito Santo de Deus que nos revelou toda a verdade, se concentrando no poder do nome de Jesus. Então, aqui que aconteceu? Elas falaram, nós não temos. Agora, aquelas que não conhecem, como é que eu faço, meu Deus? Eu vivi a vida inteira só te pedindo favor, eu nunca ajudei meu irmão, eu nunca fiz nada. O que vai acontecer? Aqui, ó, olha aqui. As que estavam preparadas com ele entraram para a sala das bodas e foi fechada a porta. Quer dizer, naquele afã todo, ninguém, a gente que ainda continua na mesmice, continua ignorando, acreditando naquilo que é falado para nós, não tentando conhecer a verdade que está. É igual o médico, se ele não conhecer o conceito da medicina, como é que ele vai exercer a medicina? Como é que ele vai curar o corpo se ele não conhece nem o corpo, não conhece o estudo, não conhece nada? E o corpo tem um detalhe, ele vai acabar. O espírito não vai. O espírito, se nós encontrarmos a porta fechada, é caída na certa. É igual aquele programa que começou agora. Você erra, o trem, a bomba vai soltar. Não dá vendo. Agora tem uma coisa que a pessoa foi pá. Quando ela pensa que não, já está lá no fundo. É, gente, é daquele jeito. Então a gente fica fazendo as ligações nos acontecimentos diários. Eu fico ligada 99% nos acontecimentos diários. Eu não fico só na história, não. Eu fico no que está acontecendo no dia a dia, hoje, agora. Então vou continuar. As que estavam preparadas, vou repetir, as que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Gente, vocês já pensaram que tristeza ele chegar e falar para nós: não vos conheço, não vos conheço. E ele está dizendo aqui: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. É como assim, ó, estalar de dedos, estalar de dedos. Então, gente, às vezes as pessoas me acham cansativa, mas ele me mostra, quando eu penso assim, eu vou largar de mão, não vou mexer com isso mais não, não está tendo, não vejo mudança, nada, chama as pessoas para dar testemunho, todo mundo fica assim olhando um para o outro, ninguém tem a coragem de falar, não, olha, minha vida mudou, porque ele fez isso na minha vida. Agora, não, todo mundo fica assim, ninguém tem coragem de falar. Eu, por exemplo, quando ele despertou em mim, nossa, eu era até enjoada, porque toda hora eu falava, não, eu ficava doidinha. Eu queria falar as coisas que ele falava, tudo, eu ficava louquinha. Então, é isso, gente, é mexer, é dar um despertar, falar, acorda! Acorda, povo meu! Chega de dormir! Orai e vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. São palavras fortes e esclarecedoras. Infelizmente, o homem teve e tem a oportunidade de conhecer o Deus vivo que Jesus pregou, e nunca se teve tanto acesso a Deus como nos dias de hoje. Com tantas religiões, prestam bem, quantas religiões tem hoje? Tantas igrejas, tantas ideologias, e mesmo assim o homem se afasta cada vez mais do seu Criador. Vocês estão vendo todo dia, os campos de futebol agora tem que ter policiamento, porque eles massacram o coitadinho, porque é torcedor do time e tal. Gente, isso aqui que é isso? Isso é paganismo. É falta de Deus. Falta de Deus. Eles chutam o homem como se chuta uma bola. Esquarteja, como se chuta. Que é isso? Não, foi todo mundo, muito
O mundo está paganizando. Ele está virando pagão. Mas eu